Olá, boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, ele vem fazendo algumas referências. E uma delas que é muito interessante é a parábola do bom samaritano. E nessa parábola ele conta a história de um homem que estava descendo para Jerusalém e que caiu na mão dos salteadores e ficou ali estendido no chão, muito machucado. Passava por ali um sacerdote que, olhando para ele, não parou e foi embora. Depois passou um levita que também olhou e viu, mas não parou e foi embora. E na sequência vem aí o samaritano, que ele vê aquele homem caído à beira do caminho e ele desce e presta socorro. E faz muito mais do que isso, presta socorro para aquele homem, leva ele até uma estalagem e lá ele entrega ele à pessoa cuidadora, né? Trazendo para os nossos dias seria um hotel ou uma pousada, e diz assim: olha, pode cuidar desse homem, faça tudo o que ele precisar, porque na volta eu passarei aqui e te pagarei tudo que tu fizeres por ele. Interessante é o porquê do o bom samaritano, né? Por que será que o escritor, ele não falou apenas passava por ali um samaritano? Então, gente, quando nós olhamos para essa parábola, nós começamos a imaginar o quê? As duas pessoas mais prováveis que iam socorrer aquele homem seria o sacerdote, porque era um homem da casa de Deus, era um homem que estava ligado a palavra do Senhor, que era um homem que fazia sacrifícios pelas pessoas que estavam em pecado. Em outras palavras, era uma pessoa intercessora. Então, quando a gente olha para o sacerdote e vê uma pessoa nessa situação, a primeira coisa que vem na mente é: puxa vida, o sacerdote vai parar agora e vai socorrê-lo. Mas não é isso que acontece. E na sequência, um levita. O levita eram pessoas da tribo de Levi e que, segundo Deus, foram escolhidos para cuidar da casa de Deus, cuidar das coisas, manter as lâmpadas acesas, tudo limpinho, tudo organizadinho da forma que era para que acontecessem os cultos, os rituais da época. Essas pessoas também, quando nós olhamos para elas, nós queremos vê-las como benfeitoras, como pessoas amorosas, preocupadas com o bem-estar do ser humano. Afinal, são pessoas que estão muito próximas da casa de Deus, e isso faz com que a gente imagine que elas estão próximas de Deus e que tenham no seu coração um sentimento de muita bondade, de muito amor, de muita preocupação com o semelhante. Mas não foi isso que aconteceu. Na sequência, lá vem um samaritano. Nós já sabemos que de uma outra ocasião em que Jesus encontra com a mulher samaritana, e quando Jesus fala com ela, ela mesma pergunta: como sendo tu judeus fala comigo, mulher samaritana, né? Não bastava ser mulher, ainda tinha que ser samaritana, que era um povo desprezado da época, era um povo menosprezado, inferiorizado, visto como povinho, como povo mau, como povo não de Deus, digamos assim, né? Então, o que se esperava de um samaritano é que talvez ele parasse e desse mais uma cacetada naquele cara, não é assim? Mas aconteceu exatamente o contrário. E o que eu quero te dizer nessa tarde é: quem já foi o seu samaritano? Quem nunca? Quem nunca teve um samaritano na vida? Sabe o que o samaritano representa, gente? Representa aquela pessoa que nós não esperamos nada dela, sabe? É tipo assim: a última pessoa do mundo que estenderia a mão para mim seria a Maria. O último o último homem do mundo que falaria a meu favor, que me ajudaria, seria o João. Sabe aquela pessoa que às vezes nós olhamos até meio que atravessado, porque nós achamos que aquela pessoa não é digna, nós achamos que aquela pessoa é muito inferior do que nós vemos aquela pessoa da nossa forma, a gente cria uma visão dessa pessoa. Imagina essa pessoa, veste ela das nossas imaginações e às vezes a gente começa a pensar: essa pessoa, ela tende a ser o meu pior inimigo. Essa pessoa é aquela com quem eu nunca vou poder contar na vida. E às vezes, por ironia do destino, como alguém costuma falar, mas eu falo de providência divina, para que a gente tire do nosso coração essa mania de criar, né, uma pessoa de preconceito a respeito das pessoas.
é justamente aquelas de quem nós não esperamos nada de bom, justamente aquelas que nós acreditamos que nunca nos olhou com um olhar de bondade, aquela que a gente acredita que nunca nos viu e que nunca nos verá. Muitas das vezes são elas, exatamente elas, que vão estender a mão para nós no momento de muita necessidade. Então, gente, vamos aprender um pouquinho mais sobre o bom samaritano, tá? Eu espero que você encontre vários bons samaritanos na sua vida. Eu já encontrei muitos. Talvez você possa dizer: olha, eu tenho encontrado muitos Judas. Ah, eu também. Mas eu te garanto que existem muitos bons samaritanos por aí. E o primeiro deles, sabe quem foi? Jesus. Sabe por quê? Porque nós não merecíamos nada. Nós estávamos caídos à beira do caminho, machucado, maltratado, humilhado, ferido, cheio de pecado, cheio de contradições. E aí, aquele Deus perfeito, lindo, belo, limpo, santo, justo, passa por nós, mas ele não faz como sacerdote, nem tampouco como levita. Mas ele se torna o nosso bom samaritano. Mas veja bem, ainda nós não víamos nada nele para que o desejássemos, diz o profeta Isaías. Talvez nós olhávamos para esse Jesus também e pensava como muitos pensavam do bom samaritano. Ah, isso aí não é esse Jesus que esse povo fala. Jesus não é assim. Não, não é bem assim que eu vejo Jesus. E é justamente aí que ele vem e nos surpreende, porque ele não espera que nós sejamos bonzinhos para que ele nos salve, para que ele nos transforme. Não, ele nos pega feridos, machucados, oprimidos pelo pecado, pela escravidão, pela droga, pelo vício, pelo adultério, pelo roubo, pela lascívia, pelos xingamentos, pela homossexualidade, pela prostituição, por tudo. E ele vai ali e nos lava as feridas, passa óleo e ainda nos leva e coloca na estalagem para que tenhamos uma recuperação santa. Desejo para você um excelente e bom samaritano. Até a próxima.